Olá, gente! Estamos aqui para mais uma jornada diária de espiritualidade, crescimento e devocional. Hoje é 13 de janeiro e eu escolhi esta palavra para meditação em vídeo dessa semana. A palavra que abre as nossas meditações sobre as formigas, porque no livro de Provérbios há várias citações a respeito das formigas e como nós podemos aprender com elas. Então, por isso eu escolhi hoje para abrir as nossas mensagens sobre as formigas nesse texto. O texto é de Provérbios 6:6, o tema é Formiga 1, a primeira das 4 mensagens sobre as lições que a Bíblia nos dá sobre as formigas. Diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. A Bíblia diz que para ser sábio, para construir uma vida de sabedoria, eu preciso aprender com as formigas. Há várias citações, como eu disse, no livro de Provérbios, nos orientando a aprender com elas. Elas são evoluídas das vespas e muitos jardineiros não gostam das formigas, especialmente aquelas que são as cortadeiras, que ficam cortando as plantinhas por toda parte. Mas veja bem, há 12 mil espécies de formigas no mundo. Algumas delas chegam a ter as colônias enormes. Uma colônia pode ter de 2,5 a 8 metros de profundidade. Elas são milhões e milhões. As saúvas, por exemplo, podem ter colônias entre 3 e 8 milhões ou 7 milhões de formigas. E há pelo menos 4 razões pelas quais a Bíblia nos ensina e nos orienta a aprender com as formigas. Hoje, 13 de janeiro, nós vamos aprender a primeira razão. Por que para ter uma vida sábia, uma vida abençoada, você precisa aprender com as formigas? A primeira razão é porque elas cuidam umas das outras. Essa é a meditação de 13 de janeiro do nosso devocional Caminho da Sabedoria. As formigas cuidam umas das outras e nós, humanos, precisamos cuidar mais uns dos outros também. Tudo que uma formiga encontra é levado para a colônia e dividido igualmente. Olha quantas lições. Quando elas estão em uma flor, encontram um lugar melhor, elas vão chamar as outras para comerem, se alimentarem e desfrutarem do melhor juntos. E em vez do interesse próprio, elas sempre se dedicam ao propósito da colônia. Como essa palavra é atual para os dias de hoje. Como há tanta guerra, como há tanta polarização, como há tanta discórdia, porque o ser humano perdeu a bênção, o chamado e o propósito de cuidar do próximo. Você não foi chamado para viver só para si, você foi chamado para cuidar do próximo. Muitas formigas abrem mão da sua própria vida pelo sucesso das outras da colônia. Olha que lindo, nenhuma espécie de formiga vive sozinha. Nenhuma. Só alguns cristãos que acham que podem viver sozinhos, mas isso é totalmente antibíblico. Por exemplo, olha como elas cuidam umas das outras. As formigas cortadoras, elas cortam a folha de acordo com o tamanho que as outras podem carregar, que as carregadoras suportam, porque elas cuidam umas das outras. Tem formigas soldados, tem formigas de todo tipo. Então eu quero lembrar você foi chamado para melhorar a vida de alguém, para cuidar de alguém. As formigas cuidam umas das outras. E você é alguém que melhora a vida do outro? Quero lembrá-los de Gálatas, capítulo 6 e versículo 2, que diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E eu termino o devocional de hoje lembrando, precisamos aprender com as formigas, porque elas cuidam umas das outras. Lembre, o seu chamado principal é servir e cuidar do próximo. Seja você alguém que alivia o peso da vida do outro. E tenha também em sua vida amigos, irmãos, formigas, que também te ajudam a carregar o seu peso. Deus te abençoe, continue firme na nossa jornada devocional e tem mais 3 palavras para aprendermos sobre as formigas. Deus abençoe grandemente sua vida e sua família.